Fala, galerinha, tudo bem? Bom dia, aqui é o professor Pedro Turco. Estamos aqui no projeto Seduc em Ação. Hoje nós vamos dar uma aula para a terceira série do ensino médio. É para você aí que está se preparando para o Enem, é uma aula importante. Hoje nós vamos falar sobre um tema relevante da história contemporânea. Separei um material importante para vocês e eu tenho certeza que vocês irão gostar e irá servir como conhecimento escolar para você que está se preparando para o Enem, tá bom? Só lembrando que o Seduc em Ação são aulas diárias e essas aulas diárias, né, são de diversas matérias e que em certa medida está aí para auxiliar você nessa construção do conhecimento escolar nesse período de pandemia, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema importante, chama descolonização asiática. O que é isso, né? Em certa medida, que expectativa de aprendizagem a gente irá trabalhar hoje, né? A nossa expectativa é comparar os movimentos sociais que contribuíram para a mudança em processos de disputa pelo poder. Então a gente vai falar um pouco do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, todo mundo sabe, né, finda, né, acaba a Primeira Guerra Mundial e o pós-Primeira Guerra Mundial, algumas consequências se distribuíram pelo globo, pelo mundo, em especial no continente asiático, tá certo? Então nós vamos falar desse pós-guerra na Ásia. Adiantando vocês, né, esse pós-guerra gerou, né, construiu inúmeros movimentos de independência nos países asiáticos, que até então eram colônias europeias e passaram a lutar pelo seu processo de independência, a instaurar lutas pelo processo de independência e assim sucessivamente, tá bom? Veja, né, olhem o slide, qual foi o contexto da descolonização da Ásia, né? Um primeiro contexto é que o processo surgiu na Ásia, vários movimentos de independência, né, que se espalharam pelo continente asiático. Até então a maioria dos países asiáticos, né, eles eram colônias europeias. Os países europeus pós-Segunda Guerra Mundial saem muito enfraquecidos, principalmente os países derrotados e, em certa medida, uma vez enfraquecidos, possibilitou que os países asiáticos antes colônia construíssem movimentos sociais e movimentos políticos que ajudaram na fomentação e na construção da independência desses países, tá bom? Outra questão importante que eu separei para vocês é que esses movimentos de independência, né, eles surgem no processo de enfraquecimento das nações europeias no pós-Segunda Guerra Mundial e, em certa medida, auxiliou naquilo que a gente chama de Guerra Fria, tá bom? Veja, a Guerra Fria é um período da história que surge pós-Segunda Guerra Mundial e é basicamente um processo de divisão do mundo entre dois grandes blocos econômicos, né? De um lado, os Estados Unidos, país vitorioso na Primeira Guerra Mundial, e do outro lado a União Soviética, outro país vitorioso na Segunda Guerra Mundial. E esses países no pós-guerra passam a disputar territórios, fronteiras e, é claro, eles passam, em certa medida, a criar conflitos localizados para a disputa desses territórios e fronteiras. Na Ásia não foi diferente, né? As características e o impacto da Guerra Fria foram fundamentais no processo de construção da Ásia pós-guerra e da construção desses movimentos de independência. A gente vai perceber que, ora, esses conflitos tinham influências norte-americanas dos Estados Unidos, ora, esses conflitos tinham influência da União Soviética, país que, em certa medida, teve forte influência em alguns processos de independência, entre eles a Revolução Chinesa, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Observe o slide, eu separei 3 pontos importantes, né? Quais foram as influências da Guerra Fria para o processo de independência asiático, né? Para o processo de descolonização da Ásia?
Eu acho que a primeira questão é justamente a expansão, né, dos blocos capitalista e do bloco socialista, de um lado os Estados Unidos, de outro a União Soviética, sobre os territórios asiáticos, né? E de outro ponto, né, outro ponto que eu coloquei é que essa expansão provocou tensões e diferentes conflitos por toda a Ásia, né? Esses blocos passam a conquistar territórios e aspectos importantes passam a surgir na Ásia, né? Conflitos e movimentos políticos importantes passam a surgir na Ásia. Um desses movimentos é o movimento na Índia. A gente vai perceber que a Índia foi dominada pelos ingleses durante um longo período da história e o pós-guerra da Índia, o processo de descolonização asiática na Índia ocorreu, né? E em certa medida foi importante para que esse país se constituísse enquanto nação, em certa medida, do ponto de vista político e econômico, alcançasse sua independência. Observe aí o processo de descolonização e independência da Índia, né? Um primeiro ponto que eu destaquei é que a partir de 1940 a Índia passa a questionar o processo de dominação inglesa, né? Isso aqui é importante, que vocês memorizem aí na casa de vocês, né? A Inglaterra dominou a Índia durante um longo período, explorou a Índia do ponto de vista econômico durante um longo período, e a partir de 1940, né, ainda não no término final da Segunda Guerra Mundial, mas o processo final da Segunda Guerra Mundial, os indianos passam a se organizar em movimentos políticos de independência, e a partir daí, né, a partir de 1940, surgem inúmeros conflitos políticos e econômicos, né, por ganhos econômicos, por territórios econômicos na Índia, e assim por diante, a dominação inglesa passa a ser questionada. Uma figura importante desse movimento, eu separei para vocês, é a figura de Mahatma Gandhi, né? Coloca o slide na tela para mim. O Mahatma Gandhi é um personagem importante desse processo de descolonização e independência da Índia, mas além de ser um personagem importante para esse período da Índia, ele é um personagem importante para a história da humanidade, né? Porque, em certa medida, o que o Gandhi construiu enquanto movimento político, ou quanto linha de atuação política, né? A questão de movimentos pacíficos de luta pela independência da Índia. Ele construiu, através de um movimento político de independência, uma linha pacífica de atuação. O que o Gandhi propunha, né? Ele propunha um boicote aos ingleses, né? Quer dizer, que os indianos não pagassem mais impostos aos ingleses, e assim a Inglaterra, já fragilizada com a Segunda Guerra Mundial, ficaria mais fragilizada e a Índia, do ponto de vista político local, cresceria. Então é uma figura importante, né? Ele construiu o processo da Índia pela via não violenta e fica a dica para vocês aí, estudantes da terceira série do Goiás, do Seduc em Ação, pesquisar sobre essa personalidade importante da história da humanidade, tá bom? Então, veja, eu separei uma imagem do Gandhi para vocês, sempre lembrando, o professor Pedro Turco sempre gosta de colocar a história ilustrada para que vocês tenham contato com as fontes históricas. Então, aí, né, está a imagem linda do Gandhi, um importante personagem da história contemporânea e da história da humanidade, né, de modo geral, tá bom? Outra questão importante, né, outro país importante que construiu um movimento político de independência pós-Segunda Guerra Mundial foi a China, né? Então, a Revolução Socialista da China, que começou a partir de 1949, marca também esse processo de descolonização da Ásia, né? Na China ocorreu um pouco diferente, né? Se na Índia o processo caminhou para a construção de um modo de produção capitalista, na China se caminhou ao contrário, né? Sob forte influência da União Soviética, se caminhou para um processo de construção de um modo de produção socialista, por isso o nome Revolução Socialista de 1949. Observem o que eu separei para vocês, né? Essa Revolução Socialista na China, ela parte principalmente do Partido Comunista Chinês, que constrói um movimento revolucionário contra as explorações, principalmente do Japão na região da China, né?
Na China, a China vivia uma situação de agravamento da crise econômica, então é o segundo ponto que eu coloco, e a população chinesa, né, com fortes carências socioeconômicas e econômicas, passam a criar um movimento de revolta, e aí inicia-se a partir daí, né, a construção de um exército chamado Exército Vermelho, e surge uma grande figura desse processo político, né, que levou à Revolução Socialista na China, que é a figura de Mao Tse-tung, né? Eu também separei uma imagem de Mao Tse-tung para vocês, coloquem na tela, né, o famoso Mao Tse-tung. Acho que quem estuda história político contemporânea já ouviu falar, né? Ele foi o líder da Revolução Chinesa, líder da Revolução Socialista Chinesa, e o Mao Tse-tung teve um importante papel, né, no decorrer do processo de descolonização asiática, então a China é um desses países importantes, tá bom? E por último, eu separei o conflito das Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. É um conflito que até hoje se reverbera no mundo. A gente sabe que o processo de independência da Coreia do Sul e da Coreia do Norte geraram conflitos entre os dois blocos, né? De um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, de um lado o capitalismo, do outro o socialismo, e que esse conflito reverbera até hoje. Vejam vocês aí, eu separei alguns pontos para finalizar a aula. O pós-Segunda Guerra Mundial na Coreia, né, de um lado a União Soviética, conforme eu falei, que influenciou diretamente a Coreia do Norte, e do outro lado os Estados Unidos, que influenciou a parte sul da Coreia, a famosa Coreia do Sul, e que até hoje reverbera estas questões, tá bom? Veja, fica a dica, né, para vocês aprofundarem o estudo nesses movimentos de independência. Na aula de hoje nós falamos 3 movimentos de independência do processo de descolonização asiática. O primeiro foi a Índia, o segundo foi a China e o terceiro o conflito das Coreias, né, de um lado a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma aula de História. No próximo bloco tem aula de Espanhol para a 3ª série do ensino médio, tá bom? Com a professora Luciana. Um abraço, até a próxima.